Olá, pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Vocês pediram e aqui estou eu, trazendo um pouquinho sobre o que eu ando lendo durante a gravidez. Sim, eu me empolguei, já comprei 3 livros de uma vez e eu consegui ler os 3 livros assim num curto período de tempo e já comprei outros livros, já ganhei outros livros que falam a respeito de gravidez, criação de filhos. Estou amando essa fase, então eu vim indicar aqui para vocês um pouquinho sobre aquilo que eu ando lendo durante a minha gravidez. Bom, o primeiro livro que eu quero indicar que me surpreendeu é esse livro aqui, O Cérebro da Criança, que é com o Dr. Daniel Siegel e Tina Payne. E o subtítulo é assim: 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar a família a prosperar. Gigantesco. E eu gostei muito desse livro porque, apesar de ser um livro, digamos assim, de neurociência, mais para estudo a respeito do cérebro da criança, ele é muito didático. E, além disso, ele traz várias ilustrações, não sei se dá para ver, e também vários exemplos de situações que já aconteceram e eles trazem aqui mudando o nome das crianças, situações de pais que chegam até o consultório deles, que eles são psiquiatras, neurocientistas. Então, assim, você começa a se identificar como criança, você começa a relembrar coisas do seu passado e também você aprende a lidar com essas situações quando o seu filho nascer. A primeira coisa que eles falam aqui no livro é que o nosso cérebro ele é moldado pelas nossas experiências. Da mesma forma, uma criança que está com seu cérebro em desenvolvimento, e esse cérebro vai ser moldado de acordo com as experiências que aquela criança tem. E que nós podemos ajudar essa criança a programar e reprogramar o cérebro dela para que ela tenha uma vida mental mais saudável. Ele fala que alguns pais navegam, entre a extrema rigidez e disciplina com os seus filhos, e outros pais navegam ali nas margens da falta de controle. E tanto a extrema rigidez quanto a falta de controle faz com que seu filho tenha problemas no desenvolvimento do cérebro. Ele também fala que o nosso cérebro é dividido entre lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo do nosso cérebro é o lado lógico, racional, literal, e o lado direito do nosso cérebro é o lado mais primitivo, mais emotivo. E a gente vai ver que as crianças têm o lado direito muito mais desenvolvido que o lado esquerdo. Por isso que em determinadas situações a gente tem que ajudar os nossos filhos a desenvolver o lado esquerdo do nosso cérebro, a pensar mais racionalmente, a pensar mais logicamente, porque a princípio ela só tem o lado primitivo e de sobrevivência desenvolvido, que é o lado direito. A gente não pode ignorar que um lado precisa do outro, a gente não pode ser 100% racional nem 100% emocional, mas a gente precisa ajudar os nossos filhos a desenvolver os dois lados de forma saudável. Tanto é que o lado esquerdo é responsável pela tomada de decisão, moralidade, empatia. Então talvez não é que seu filho seja uma pessoa muito imatura para a idade, que não seja uma criança muito empática. Talvez seja só porque ele ainda tem dificuldade para desenvolver o lado esquerdo do cérebro. E se os nossos filhos tiverem o lado esquerdo do cérebro muito bem desenvolvido, eles serão capazes de controlar as suas próprias emoções, a pensar nas consequências, levar em consideração o que as outras pessoas pensam. É claro que ajudar o nosso filho a desenvolver o lado direito e esquerdo do nosso cérebro não vai tirar a nossa autoridade. Ele fala que em determinadas situações é difícil você ajudar aquela criança a ter uma lição de moral por trás de uma frustração, uma chateação, e que é natural que as crianças façam birra, é natural que as crianças fiquem frustradas, chateadas, mas nós como pais devemos ajudar essa criança depois daquela situação a redirecionar e reconectar aquela criança para que ela entenda o que aconteceu. Ele também fala bastante que o nosso cérebro funciona através de associações. E que o cérebro da criança, por estar em desenvolvimento, muitas vezes vai pegar um evento, uma frustração, uma chateação que aconteceu e vai potencializar aquilo, e aquilo vai gerar alguns traumas nela. E ele traz alguns exemplos, como por exemplo, uma criança, um menino, que estava ali no banco de trás e a sua babá dirigindo, até que de repente aquele carro bate e a babá tem que ir para o hospital.
aquela criança ficou traumatizada com aquele acidente. E o natural dos pais é pensar, a criança é muito nova, ainda não entendeu aquilo que aconteceu. Ou então, não vamos comentar sobre esse assunto, não vamos nem citar sobre esse assunto, porque vai traumatizar mais ainda a criança. E aí a criança começa a pegar trauma e medo, por exemplo, de andar de carro. Por quê? Porque aquela situação frustrante não foi tratada na vida dela. Então ele fala sobre a importância da gente lidar com a criança sobre eventos traumáticos, frustrantes, de chateação, porque isso a gente não pode impedir com que os nossos filhos tenham essa vivência. Infelizmente eles vão passar por momentos assim. E aí ele pega esse exemplo e fala como uma mãe deve lidar com uma situação como essa. E o legal é que ele traz inúmeras experiências de diversas coisas que podem acontecer com os nossos filhos. E aí, trazendo para o meu lado pessoal, eu lembrei de algumas situações que eu fiquei um pouco traumatizada, porque eu fiquei chateada na infância, frustrada, e aquilo não foi devidamente tratado. Então hoje talvez eu falo, não quero, não gosto, tenho nojo, mas porque talvez faltou um pouquinho ali de uma conversa. Então, por exemplo, eu lembro que eu desisti da natação porque fizeram uma piada comigo e eu criei um trauma diante daquele comentário. E porque aquilo não foi devidamente tratado, nem estou culpando os meus pais por isso, mas eles nem sabiam. Eu criei um monstro sobre a natação e ter aulas de natação, e eu nunca mais quis pisar o pé naquelas aulas. E hoje eu penso, nossa, eu deveria ter sido tratado e aproveitado aquilo na minha infância. E quantas vezes nossos filhos vão passar por frustrações que precisam ser identificadas e tratadas para que aquilo não vire um monstro, um bicho de 7 cabeças. E no final ele fala como a gente tem que lidar com cada uma dessas situações, de acordo com a faixa etária da criança. Então é legal que ele traz um resuminho, aqui para você, a faixa etária, a situação e como resolver. Então digamos assim que é um livro que você vai carregar para a sua vida toda, porque você vai sempre voltar a consultar de acordo com a faixa etária da sua criança. O segundo livro que eu quero indicar aqui pra vocês é um mini livretinho assim que dá pra ser lido em, poucas horas ou até mesmo em um dia, que é 7 necessidades básicas da criança. E vários pastores da igreja me indicaram esse livro. Eu descobri também que minha sogra leu esse livro quando ela tava grávida do meu marido. Então, gente, é um livro super antigo, mas que tá sempre saindo edições novas, e eu fiquei caramba, que legal. E é um livro cristão que traz princípios cristãos de uma forma muito fácil, didática e muito objetiva. Então, não tem enrolação, até porque nem tem espaço, É um livro que tem 140 páginas, e ele é super curtinho. Então, é aquele livro para quem tem preguiça de ler. Basicamente, ele fala sobre as 7 necessidades básicas da criança. E a primeira necessidade básica é: a criança precisa de sentido e significado. Ou seja, uma criança que não recebe a atenção devida no momento em que ela merece, ela vai tentar de alguma forma chamar a atenção de outra maneira, como por exemplo, através de uma birra, através batendo num coleguinha, destruindo alguma coisa, porque ela não recebe a atenção e o reconhecimento quando ela precisa. Outra coisa que ele fala aqui nesse primeiro ponto é que nós fazemos algumas suposições falsas a respeito da criança e criação de filhos que não são suposições bíblicas. Como, por exemplo, colocar o filho no centro da atenção da casa e achar que o relacionamento entre pais e filhos é mais importante do que o relacionamento entre marido e mulher. E ele deixa muito claro que o relacionamento entre pais e filhos é secundário e o prioritário é o relacionamento entre marido e mulher. E ele traz aqui alguns exemplos práticos, do que gera insegurança nas crianças, e sempre traz algumas histórias para que sirva de exemplo. Por exemplo, ele fala aqui sobre o que gera insegurança na criança: conflito entre os pais, questão de mobilidade, pais que sempre estão se mudando de casa, ou mudando a criança de escola, ou mudando a criança de cidade. Isso gera insegurança na criança. Falta de disciplina, pais inseguros, pais ausentes, excesso de crítica, excesso de coisas e menos presença, aquele pai que lota a criança de presentes e não está ali presente de fato. E aí, lendo essas coisas, você começa a fazer associações com a sua infância e começa a perceber onde algumas coisas
não foram tão bem assim, onde algumas coisas falharam, mas tá tudo bem, a gente é curado e a gente tenta não repetir os mesmos erros com os nossos filhos. Por exemplo, né, essa questão da mobilidade, né, fala que uma criança que está se adaptando numa escola e de repente aquela criança é levada para outra escola, para outro bairro, para outra cidade, ela vai ter uma dificuldade muito grande de fazer novos amigos, e isso vai gerando insegurança naquela criança. Outra coisa também é a questão do conflito entre os pais. Graças a Deus eu presenciei pouquíssimos e raros conflitos, mas os poucos que eu presenciei eu me lembro. Então eu fico imaginando uma criança que vive numa casa que é um pé de guerra, o tanto de trauma e insegurança que aquela criança vai ter, e isso vai refletir na escola, no comportamento com os amigos e outras cositas más. Também eu vejo, né, que a falta do pai ali presente, principalmente da figura paterna, vai refletir, por exemplo, numa menina, numa necessidade e numa carência muito grande. Então qualquer rapaz que fizer um elogio, dar uma cantadinha ali mais pra frente, ela vai se entregar ali de braços abertos porque faltou a presença paterna. Aqui na página 54 ele fala assim: a criança sente-se reassegurada quando orações são feitas a seu favor, quando suas opiniões são valorizadas e quando ela é incluída nas experiências da família, tanto as sérias como as agradáveis. Ela sente que pertence quando é incluída nas responsabilidades e no trabalho da família. Esse só foi o primeiro ponto. Nós temos mais 7 pontos que eu acho que eu nem vou abrir tanto leque aqui, porque senão eu teria que fazer uma resenha só desse livrinho que parece que tem pouca coisa, mas tem muita coisa aqui. Mas eu só vou praticamente citar quais são as outras necessidades e colocar aquilo que eu achei mais importante. Outra necessidade básica da criança é que a criança precisa de aceitação, né? Ele fala que muitas vezes nós só aceitamos os nossos filhos quando eles obtêm êxito e não necessariamente nós o aceitamos por aquilo que ele é. E aí ele fala de algumas coisas que podem gerar na criança essa falta de aceitação, como por exemplo, críticas constantes, comparação, realização dos sonhos dos pais na criança. Às vezes a criança não quer ser médico, não quer fazer aula de dança, não quer aprender determinado instrumento, mas fazendo aquilo ela vai estar realizando o sonho que foi suprimido na infância dos pais. Então os pais muitas vezes forçam aquilo na criança. Ou também pais que esperam muito daquela criança, esperam que aquela criança seja perfeita, obtenha boas notas, nunca tenha dificuldades com nada, nem ninguém. Isso gera na criança uma dificuldade de aceitação, faz com que a criança seja extremamente exigente. Você começa a pensar em algumas questões da vida, né? Por que será que eu sou tão exigente com algumas coisas e com algumas pessoas? Será que foi exigido muito de mim? Fica aí o questionamento, né? Ou então aquela super proteção dos pais, aquela presença excessiva, não deixa a criança se desenvolver, não deixa a criança ser independente em algumas coisas que ela pode ser independente, né? A gente vê, por exemplo, jovens adultos que não cogitam em sair de casa, conseguir as suas coisas, porque sempre vão ter os pais ali para suprir tudo aquilo que elas precisam e elas não precisam amadurecer nunca. Outra necessidade da criança é que ela precisa amar e ser amada. Uma coisa é falar, meu filho é amado, mas seu filho sabe que ele é amado? É outro ponto, né? Ele fala que o amor está muito mais relacionado à ação do que de fato falar que ama a criança. Ele volta aqui no ponto, né, que o amor entre o pai e a mãe vai criar nessa criança marcas. E se o pai não ama a mãe, então ela vai desenvolver esse amor em novelas, em filmes, na cultura ou até mesmo nas pessoas que vivem ao redor dela. Outro ponto, as crianças precisam de elogio. Ele fala que a criança precisa de 4 declarações positivas para apagar os efeitos de uma declaração negativa. Ele fala assim também que elogiar não vai estragar essa criança. Ele fala que nós devemos elogiar a criança por aquilo que ela é e não pelo desempenho, por aquilo que ela faz. Nós devemos elogiar também iniciativas próprias dessa criança. Enfim, ele comenta aqui basicamente sobre a importância da gente exercer o elogio sobre a vida da nossa criança. A penúltima necessidade básica da criança é que essa criança precisa de disciplina. E ele fala que se nós não disciplinarmos os nossos filhos biblicamente, nós vamos produzir adultos aleijados moralmente, depois, quando crescer. Ele também fala que a criança que não tem a sua liberdade limitada, na verdade, não é uma criança que de fato é amada. E tem até um versículo bíblico para isso, né, que fala que Deus corrige aquele que ama. E nós devemos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Se de fato nós amamos os nossos filhos, nós devemos sim corrigi-los e discipliná-los. É claro que de forma sábia, de forma bíblica. E por último, ele fala que as crianças precisam de Deus.
e que os pais são responsáveis pela espiritualidade dos seus filhos e que as crianças observando a comunhão que os pais têm com Deus vai gerar nela também essa necessidade de uma comunhão com Deus. Aqui na página 129 ele fala assim: nesse ponto quero examinar um erro comum, bastante popular. A coisa é mais ou menos assim: quero que meu filho aprenda a tomar suas próprias decisões depois que tiver experimentado de tudo. Ele não deve achar que precisa crer no que eu creio. Quero que ele aprenda sobre as diversas religiões e filosofias. Quando crescer, então, ele poderá decidir sozinho. Esses pais estão cometendo um ato de negligência ou não conhecem nem um pouco o mundo em que vivemos. A criança educada desse modo é realmente digna de pena. Sem a orientação contínua e o esclarecimento de assuntos éticos, morais e espirituais, o seu filho vai se tornar cada vez mais confuso a respeito do mundo em que ele vive. Ou seja, nós, pais, somos responsáveis pelo caminho que essa criança vai andar e nós somos responsáveis sim pela espiritualidade dela, muito mais através do exemplo do que simplesmente levar essa criança para a igreja. Ele fala que a espiritualidade ela é desenvolvida no nosso dia a dia em coisas ordinárias e não em cultos religiosos ou coisas grandiosas. Então fica aí a dica de um livrinho super curtinho, que no final tem sempre questionário assim de perguntas e respostas, verdadeiro e falso, mas eu não preenchi porque eu ainda não tenho filhos, porque ele pergunta: seu filho age assim, assim, assim? Então ainda não tem como responder. Mas é um livrinho curto, mas que tem tanto conteúdo aqui que eu poderia fazer uma resenha de, sei lá, mais de meia hora só sobre ele. E um último livro que eu quero indicar aqui, lembrando que eu ganhei mais livros, estou lendo mais livros, talvez mais pra frente, no final da gravidez eu faço uma lista atualizada, mas por enquanto foram esses 3. O último é esse daqui, do Luciano e da Kelly Subirá, Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Eles falam aqui na introdução por que eles demoraram tanto para escrever sobre esse livro, porque as pessoas pediam demais para eles falarem sobre criação de filhos e tudo mais. Eles falaram que eles queriam ter de fato propriedade no assunto e queriam que suas flechas já tivessem sido lançadas, ou seja, eles esperaram os filhos deles casarem e terem outros filhos para que eles de fato pudessem falar: cumprimos a missão, fizemos um bom trabalho, agora nós podemos falar com propriedade a respeito do assunto. O Luciano fala que, apesar de ser um assunto desgastado no meio cristão e você encontrar diversos livros com esse tipo de tema, ele quis passar o ponto de vista dele e o conhecimento bíblico, não só dele, mas também da Kelly. Então tem trechos que está escrito assim: Luciano, 2 pontos. Aí você sabe que é uma fala do Luciano, e Kelly, 2 pontos, e um pensamento dela a respeito. Mas no geral eles escreveram juntos. Ele fala que o objetivo desse livro, foi falar um pouquinho sobre os valores bíblicos para aqueles que de fato entendem que a verdade bíblica é a nossa regra de fé e prática. Então não adianta querer falar sobre criação de filhos com base numa visão cristã para quem não é cristão, porque não vai fazer sentido nenhum, né? E o versículo-chave que ele se espelha para poder escrever esse livro é Salmo 127, do 3 ao 4. Fala assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então, com base nesse versículo, ele fala pra gente que os nossos filhos são como flechas. E através desse versículo, ele extrai lições valiosas e pelo menos 3 pilares que a gente pode aprender com base nesse texto. Esses 3 pilares são destino, formação e tempo de espera. E aí, em cada capítulo, ele vai abrir um pouco o leque sobre destino, formação e tempo de espera, mas basicamente, resumindo aqui para vocês, ele fala que destino é o lugar onde os nossos filhos vão chegar e que toda flecha ela tem um objetivo, um propósito, uma finalidade, que é acertar o alvo e chegar em algum lugar. E isso vai requerer do flecheiro força e habilidade, porque, gente, não adianta dar uma flecha e um arco na mão de quem não sabe disparar. Eu tava assistindo Largados e Pelados, eu sempre trago exemplos de programas que eu assisto, mas uma mulher, ela podia levar 2 itens para sobreviver na mata, e ela levou um arco e flecha e uma pederneira. Pederneira é aquele negócio para fazer fogo, para facilitar para fazer fogo. E, gente, quando ela levou um arco e flecha, o que você pensa? Ela sabe usar arco e flecha.
né? Ela vai caçar, tal, mas ela não sabia. Então foi um material inútil. Pra que vai levar arco e flecha se você não sabe usar um arco e flecha? Então aqui da mesma forma, não basta apenas a gente ter as flechas na nossa aljava, que são os nossos filhos, mas nós temos que ter habilidade, força, disciplina e a graça de Deus para lançar essas flechas que são os nossos filhos no destino certo. Além disso, nós como pais devemos lançar o nosso filho para longe, porque afinal de contas, né, o arco e flecha não foi feito para tentar mirar num inimigo de perto. É claro que dá para atingir o inimigo de perto, mas os arqueiros, né, nos filmes que a gente assiste, nos livros, eles ficavam posicionados muito longe para poder atingir o seu inimigo. E existia outros instrumentos para poder atingir o inimigo de perto. Então ele fala que Deus quer que nós projetemos e lancemos os nossos filhos para ir mais longe, além daquilo que nós já alcançamos. Um segundo pilar aqui que ele fala é que os nossos filhos, que são as nossas flechas, precisam de um tempo de formação. Ou seja, a flecha ela passa por um tempo, né, desde a sua fabricação até o seu polimento. E também nós, pais, temos esse tempo de formação dos nossos filhos, né? Uma flecha, primeiramente, nós cortamos, sei lá, se ela for feita de madeira, nós cortamos ali uma árvore, a gente corta aquela árvore, a gente dá o formato, a gente vai polir aquela flecha no final das contas, e isso vai requerer um tempo de formação, isso vai requerer um tempo de espera, não é do dia para a noite que nós vamos lançar essa flecha ao destino. E ele traz, gente, vários exemplos bíblicos. Ele fala sobre o erro de Saul na criação dos seus filhos, ele fala sobre Ezequias, ele fala tudo isso com base bíblica, assim, sabe? E um último pilar que ele traz aqui é que essas flechas, elas requerem, né, um tempo de espera, né? Essa flecha vai ficar guardada ali na aljava durante um tempo, né? Não necessariamente ela vai ser utilizada assim que ela termina de ser polida, né? E então essas flechas, elas permanecem um tempo guardadas até de fato serem lançadas. E que nós, pais, devemos discernir o tempo em que nós temos que de fato lançar, enviar os nossos filhos para o propósito que Deus tem para eles. Esse é basicamente um resumo. É claro que existem vários outros pormenores no meio de cada um desses pilares. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da indicação desses 3 livros aqui, como Flechas, 7 necessidades básicas da criança e o cérebro da criança, que eu li até agora. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. O pessoal mais das antigas provavelmente vai comentar que já leu esse daqui. E comenta aqui qual livro você indicaria para eu ler antes da Olivia nascer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!